amados irmãos, graça e paz, casas dignas. Estamos aqui novamente, continuando a nossa jornada. Dessa vez, jornada 3:16. Estamos fazendo uma caminhada por todos os versículos 3:16 da Bíblia, encontrando aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. A motivação para essa jornada veio do capítulo de João 3:16, que é a mensagem central da palavra, que mais à frente nós vamos estudar, e de mais alguns outros textos que sempre tinham algum sentido interessante, importante para a nossa caminhada. Hoje, nosso passeio, nós vamos dar uma paradinha e vamos olhar o capítulo 3 de 2 Reis. A gente vai ler o capítulo todo por conta do contexto, mas vamos nos parar no 3:16 para a gente entender, o que é que nós temos para hoje. Então, que Deus nos abençoe nessa rota de hoje, Deixa eu dar bom dia para vocês que estão aqui comigo. Bom dia, Laurinelli, irmão Walter. Bom dia, minha mãe, sua bênção. Bom dia, dona Nides. Bom dia, Ellen, Jo, Cristina, Elilde. Deus nos abençoe, Que o Senhor, de fato, fale aos nossos corações e nos prepare. Nós estamos vivendo em tempos decisivos, eu creio. Acho que vocês também entendem isso, Penso que vocês também entendem isso. São tempos decisivos em que precisamos ouvir do nosso Pai, a voz do nosso Senhor, a direção que Ele tem para nos dar. E esse texto de 2 Reis 3 é um texto que fala justamente sobre isso. Então eu vou ler o texto e depois eu destaco o 3:16. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, filho de Nebate, levar Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado. Os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. E exclamou então o rei de Israel, e agora, será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu
pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Aí é o 3,16. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. E no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas, que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe! Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades e, quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só que Aresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu próprio filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. Então, esse é o capítulo 3 de 2 Reis. O que a gente vê aqui, cenário de guerra, né? A gente vê um momento bem difícil, bem conturbado, com muitas situações tensas, né? Momento mesmo de tensão. E o que acontece, né? Só voltando, só para a gente conseguir compreender, é que o novo rei de Israel, já havia o reino dividido, Israel e Judá. O novo rei de Israel, filho de Acabe, de Jezabel, né? Ele assume o trono e ele continua caminhando de acordo com o que os seus pais lhe ensinaram. Faz o que é mal ao Senhor. Tem uma atitude dele que é considerada boa, né? Que ele derruba a coluna de Baal. Fora isso, ele continua fazendo o que é mal. Bom dia, Nélia. E aí, um dos reis que tinha tributo a pagar ao pai dele, quando o pai dele não está mais ali, ele começa a se rebelar, que é o rei de Moabe. Então, sem consultar o Senhor, já que não era essa prática, né, de Acabe e da sua esposa Jorão, vai atrás do rei de Judá, porque o rei de Judá seria seu aliado, né? Apesar deles estarem no reino dividido, mas era o mesmo povo. Ele pergunta, o rei de Judá diz que sim, que estará com ele nessa batalha, e aí ainda entra aqui
o rei de Edom. Eles iam passar pelo caminho de Edom. O rei de Edom também entra nessa história. De repente, tudo isso foi decidido entre homens, sem nenhum momento de busca por Deus, né? Eles que se articularam, né? Um perguntou se deveria ir, outro não, enfim. A coisa foi decidida entre eles, tranquilo, né? Normal. Mas aí acontece uma situação, hein? Quando eles estão nesse deserto, lá no vale, acaba a água. E a gente sabe o quanto que é importante a água. Não tem mais água para ninguém, nem para os rebanhos, nem para os homens que estavam lá. Aí um deles, o rei de Israel, se desespera. Ele não conhecia o Deus de Israel. O rei de Israel não conhecia o Deus de Israel, né? E se desespera. Já sei que a gente foi colocado aqui para ser destruído. Mas o rei de Judá, que era Josafá, ele se lembra, aí ele vem e questiona, não, antes nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E pergunta se não tem profeta. Naquele tempo era pelo profeta, né, que se ouvia aquilo que Deus queria dizer ao povo. E olha só quem está ali no meio deles, Eliseu, né, companheiro de Elias, né, ajudante de Elias, como aqui fala, auxiliar. Eliseu tem uma rixa aí com o rei de Israel por conta de tudo que aconteceu, da família, a gente sabe mais ou menos da história, né? E aí já fala logo para ele que eu não tenho nada com você, não. Vai lá consultar os profetas lá do teu pai e da tua mãe. Aí esse rei insiste, enfim, e Eliseu fala, nada eu tenho com você, mas eu vou fazer isso por causa de Josafá. Pede um arpista, olha que coisa. Ele pede alguém que toque uma música, né? Um louvor. Então, para que ele pudesse entrar na presença do Senhor, né? Para que ele pudesse se colocar, né? Na presença do Senhor. E enquanto o arpista toca, aí vem o poder do Senhor. Vem até Eliseu e ele profetiza. E é justamente o que a gente vai falar agora. A profecia dele, né? Aquilo que ele diz, profetizar no sentido de falar o que Deus disse, o que é que Deus queria. Bom, é interessante aqui que nesse momento Deus não repreende, muitas vezes Deus vinha com repreensão, né? Deus vinha com algum confronto, alguma coisa assim. Mas a primeira coisa que o Senhor fala aqui não é algo de repreensão. Ele diz apenas para cavarem cisternas no vale. É interessante a gente pensar que naquele ambiente, lá em Israel, naquela região, cavar cisterna era algo comum, porque a região é uma região que passa por grandes períodos de estiagem, de seca, e eles tinham o hábito de fazer essas cisternas para quando viesse a época de chuva, a cisterna pudesse recolher, armazenar essas águas pluviais. Para isso serve uma cisterna, para reter a água da chuva, deixá-la potável, né? Em condições de ser utilizada. A cisterna, ela é útil justamente em lugares onde não tem manancial, onde vai faltar para o período de seca, de escassez, ela precisa existir, porque a água precisa ser armazenada, é algo que se necessita. E aí, em uma situação de guerra, não tem água, o Senhor fala simplesmente para cavar a cisterna. Quantas vezes, né? O Senhor, às vezes, a gente o busca em um momento de dificuldade e o que vem ao nosso coração é algo que parece tão estranho para nós, né? Para que cavar cisterna ali? Nem era um período de chuva, então eles poderiam ter duvidado, eles poderiam ter questionado, mas pelo que a gente vê no relato, não foi isso que aconteceu. E o Senhor ainda fala por Eliseu, eles não iam ver vento nem chuva
mas as cisternas ficariam cheias. E assim acontece no período do sacrifício matutino. Também achei interessante esse destaque, né? Período do sacrifício matutino. Talvez para nós, trazendo para o nosso contexto, esses momentos em que tiramos para estarmos juntos aqui, seja um período de sacrifício matutino, né? Seja um período de sacrifício para cada um de nós, levantar mais cedo, entrar na rede social, lutar contra o sono e buscar, né, a presença do Senhor. Enfim, então eles, nesse momento do sacrifício matutino, foi que essa água veio. Essa água encheu essas cisternas e Deus falou que além da água para que eles vivessem, também os moabitas seriam destruídos. Interessante é que os moabitas viram de longe, olharam assim o sol refletindo e pensaram que era sangue, que todos estavam destruídos. E aí a gente já viu o relato, o que é que acontece. Israel consegue vencer Moabe. Então, vamos voltar para as nossas cisternas. Bom, em lugares de abundância de água, o bom é você ter água fresca, o bom é você ter fonte de água ali, né? Lugar onde a água jorra, mananciais. O bom é isso. O que deve ser cultivado em nossas vidas, são os mananciais. Mas existem os momentos de seca, existem os momentos de escassez. E nesse tempo, o que é que vai nos sustentar? O que é que vai dar a água, né, que precisa cada um de nós beber? São as cisternas. São as cisternas que irão nos ajudar, né, a manter a água fresca. Então, cisterna é justamente isso, é um depósito abaixo do nível da terra, que recebe e conserva águas pluviais, um reservatório subterrâneo de água potável. Eu fiquei pensando no sentido da cisterna. A cisterna, ela cresce para baixo, né? Ela precisa crescer para baixo, ela está abaixo do nível da terra. Então, isso reflete muito a questão da humildade, da gente se colocar, né, em humildade diante do Senhor, da gente conseguir reter a água. Tantas vezes é falado, várias pregações, né, falado sobre cisternas, não ser cisterna rota e tal, mas nesse momento eu queria que a gente pudesse se ver e pensar em nós como cisternas que podem reter essas águas que vêm do Senhor, essa água da chuva, e que geram esse armazenamento mesmo em tempo de seca. Nós estamos vivendo esse tempo, né? Um tempo em que parece que a chuva do Senhor não vem, parece que não tem manancial, são tantas informações, tantas pessoas falando coisas que são e que não são, né? Eu creio que vocês têm vários exemplos sobre isso, tantos escândalos acontecendo no meio do povo de Deus, pessoas que servem ao Senhor, uns falam uma coisa, outros falam outra, né? Líderes falando coisas que divergem, enfim. Então, nós estamos nesse tempo, esse tempo em que há uma escassez, e o Senhor fala, cavem essas cisternas, né? O Senhor falou para esse povo, cavem essas cisternas, para que a gente consiga vencer os inimigos que estão se levantando contra o povo de Deus. É necessário ter cisternas, e que essas cisternas, né, de forma mais espiritual, sejamos nós, que em nós possa ser colocado esse reservatório das águas que o Senhor deseja mandar. Interessante que aqui ele fala que essa água não viria por meio de chuva, essa água iria brotar de algum modo e iria encher, né, as cisternas. Ela iria de fato encher essa cisterna. Então isso foi o que veio ao meu coração, que sejamos como cisternas, que cresçamos para baixo,
que haja humildade no nosso coração e que a gente se permita encher de água, água potável, água que o Senhor vai usar para aliviar a sede de tantos outros que passarem, né, por nós. Que assim seja conosco. Amém? Deus nos abençoe nessa manhã. Senhor, nos ajuda, Senhor, nesse trabalho de cavar o nosso interior, cavar essas cisternas, para que o Senhor possa derramar a Tua água, Senhor. Queremos ser esses reservatórios, nós queremos ser o manancial, como Jesus disse, que aquele que crê nele, do seu interior fluirão os rios de água viva. Nós queremos ser essas pessoas, mas também em tempos difíceis, Senhor. Queremos ser como a cisterna que armazena água e que não permite que outros morram de sede, Senhor. Pai, nos ajuda a estarmos sintonizados contigo, a buscarmos a Tua presença. Oh Deus, nos guia mesmo, Senhor, para sermos essas pessoas que ouvem a Tua voz no dia a dia dessa vida e que estão caminhando, colocando o Teu plano em ação, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Te peço que o Senhor guarde, proteja, livre cada um que está aqui no ao vivo, cada um que irá acompanhar essa reflexão mais adiante, Senhor. Ó Deus, que o Senhor dê a coragem e a força, Senhor, para cavarem as suas próprias cisternas, Senhor. Não deixar que a terra fique seca ao seu redor, mas ter o armazenamento de água que será enviado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Clá, bom dia. É isso. Senhor, nos abençoe, que sejamos o reservatório de água que o mundo tem precisado, né? Que todos que se acheguem a nós encontrem essa água para aliviar a sua sede, para se lavar também, em nome de Jesus. Amém? E a gente se encontra amanhã, se assim o Senhor nos permitir.